Bueno, obrigado, Carla, Marcelo. Um prazer estar aqui na CEP. Homenageando o Teotônio, né? E eu acho que quem quiser conhecer o Teotônio tem que conhecer a Polop. E aqui está cheio de, excetuando o Savai, o Neymar, que é um pessoal mais velho, mais antigo, a juventude aqui tem que conhecer a organização revolucionária marxista político-operária. Que a juventude tem que estar identificada com o socialismo. Fora disso, é conversa fiada. E o Teotônio está lá na origem da nossa discussão. Então, uma reflexão sobre o Teotônio é um convite para discutir a Polop. Por quê? A Polop tirou o marxismo crítico do monopólio do partidão. E atualizou o tema da Revolução Brasileira, sem o qual não é possível discutir nada, nem a CEP é importante. Ou a CEP discute a Revolução Brasileira e honra Teotônio dos Santos, ou não é importante. Vai ser importante para quê? Para o congressinho, para o pontinho, para a conferencinha, etc. Estou aqui numa mesa com a Mônica e com o camarada Orlando Caputo. Me permita uma nota pessoal. Conheci o Caputo por causa do Teotônio. Num dia 20 de dezembro, recebo uma chamada telefônica do Rio de Janeiro, eu lá em Joaçaba. E o Teotônio dizendo: meu primeiro emprego, meu primeiro patrão foi Teotônio dos Santos, da PO. Imagine o luxo, um rapaz recém-formado recebe de emprego e de chefe Teotônio dos Santos. Caralho, isso ninguém vai ter. Ninguém vai ter. E veio para o Rio de Janeiro. Eu que já vinha de uma metrópole que era Joaçaba, venho para uma segunda que é o Rio de Janeiro. Chego aqui e Teotônio começa a me apresentar com o caráter cosmopolita do Theo. Vinha para cá, começa a me apresentar figuras, entre os quais Vânia Bandeira, extraordinária figura. E um dia eu entro lá, trabalhando lá no governo Brizola, como é que chamava? Na FESP, na Fundação Escola de Serviço Público. Entra um chaparrito, que era o Rui Mauro, meu guru. Digo, porra, o Marini existe? Eu já sabia que o Teotônio existia. Por quê? Como presidente do Centro Acadêmico de Economia da UFSC, eu tinha levado o Teotônio. Está aqui Armando Lisboa, que era professor lá no nosso departamento. Como do Centro Acadêmico, nós levava o Teotônio. Levava quem mais? A Vânia. Levava quem mais? O Rui. Levava quem mais? Até o Muniz Bandeira, quando ele era gente boa. Antes de se tornar um cronista oficial do petismo, uma coisa decadente. Então, levava para lá. Por quê? Porque tinha, eis a questão política fundamental, porque tinha uma transição democrática ultraconservadora aqui, e tinha uns hereges, e os hereges eram esses caras. E eu estava lá, heregezinho pequeno, começando a ser heregezão, que eu ainda tenho que me manter na estatura, chamava esses caras, eu chamava os hereges. Eu não chamava ninguém da USP. Eu já desconfiava da USP. A USP é um horror. É um horror. É o establishment do pensamento. Não é nenhuma bronca com o Marcelo, que fez doutorado lá, mas ele é gente boa. Fez a graduação lá, mas é gente boa. Então o que acontece? Nós chamávamos essa gente de esquerda, que eram os radicais da época. Hoje que ouvi, chegou uma entrevista da Cláudia Wasserman lá do Rio Grande do Sul, na Folha, um horror de uma entrevista, como se o Teotônio fosse um sujeito magoado com a conjuntura. Não era. O Theo era um cara absolutamente, entendeu a derrota que o pensamento crítico tomou em 64. Nós fomos derrotados em 64, a classe trabalhadora foi derrotada em 64, a Revolução Brasileira foi derrotada em 1964, tem que entender isso. Entendeu? Nós não vamos redimir esse país do subdesenvolvimento da dependência, com política pública, com o Banco Central, com o Ministério da Fazenda. Não! Isso é desastre brasileiro.
tolerar essa imbecilidade. Teotônio fazia parte da inteligência brasileira, da iracúndia brasileira, de quem tinha entendido algo fundamental, que nós somos um país subdesenvolvido e dependente. Isso não é qualquer coisa, porra. Entender que somos um país dependente, subdesenvolvido, que não é o 8º PIB, o 6º PIB, como diz um político vulgar como Lula. Não, é algo mais grave, é algo mais profundo, que vem da dominação imperialista e da economia mundial, aquele mesmo princípio que cativou, então, um estudante chamado Orlando Caputo, lá no Chile, que deu a totalidade para ele desde o começo. O princípio é a economia mundial, caralho. É isso que nós temos que entender. E nós aqui, como países dependentes, como os fudidos, como dizia Franz Fanon, como os condenados da terra. E vem lá um sujeito de carangola. Me contou ele, Mônica, quando visitei, poucos dias antes da morte, lá no teu apartamento. E eu pedi para ele, me conte como é que foi teu encontro com o Guerreiro Ramos, que para mim é o maior sociólogo que o Brasil produziu. E o Teotônio era milico do CPUR, foi lá e foi espontaneamente, olha que coisa bela, quero dizer para vocês, uma lição do Teotônio: busquem os mestres aleatoriamente. Ele foi lá no ISEB e buscou, ele me contou isso, faz o quê? 3 meses. Teotônio vai, sai de Minas, no CPUR, miliquinho, sabe o que é o CPUR? É milico, está formando o exército, e vai lá, já na política, e busca no ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que a USP demonizou, que a sociologia de São Paulo, que é uma cretinice completa, demonizou. O ISEB, Teotônio vai lá e se encontra com o Alberto Guerreiro Ramos, que se tornou inclusive o padrinho de casamento dele da Vânia. E vai lá e inicia. E o Alberto Guerreiro Ramos diz para ele: olha, muito bom, a juventude tem que ser revolucionária e etc. O Alberto Guerreiro Ramos, que era um baiano brilhante, que a juventude desconhece. Quem conhece aqui o Alberto Guerreiro Ramos? Levanta o braço. Um ponto na média final para vocês. Os demais todos reprovados. Se alfabetizem. Qual é o assunto? Teotônio vai lá, jovem, 18 anos, cacete. Eu discordava do Teotônio, mano. O Teotônio era um homem de um otimismo, que eu disse: Teotônio está louco. Teotônio está louco, é um otimismo total. Na maior desgraça dentro dos Estados Unidos, Teotônio Nildo veio, e de uma paciência que vocês sabem que eu não tenho. O Teotônio, de uma generosidade absurda, de uma abrindo o caminho para mim, para uma geração, e outros mais velhos como Caputo, como vocês podem ver aqui. Então, querem conhecer essa figura? Não é a figura de um derrotado. Isso que hoje eu escutei aqui a entrevista na Folha da Cláudia Wassermann, do Rio Grande do Sul. Fiquei indignado, colocando o Teotônio como se fosse um amargurado, um derrotado. É um vitorioso. Por quê? Porque a Revolução Brasileira está de volta, porque os que venceram fracassaram, porque botaram o Brasil nessa putaria de quinta, num país que exporta produtos agrícolas e minerais, que não tem mais orgulho burguês para explicar. E vai fazer o que nas faculdades de economia, se não infestadas de manuais from United States, de quinta categoria, que não discutem com o povo, que não tratam os problemas do povo, que criam um economista alienado de merda. Então eu, ouvindo aquilo, digo: o Teotônio é um vitorioso. Eu vou falar dele hoje, do meu patrão, do que me deu meu primeiro emprego. Mas não só isso, eu já li o Teotônio porque eu era um militante do MEP, Movimento de Emancipação do Proletariado, que era uma das derivações da POLOP. Então, eu olhando aquilo, eu digo: como é que vão pintar o Teotônio como um derrotado e Fernando Henrique como um vitorioso? Eu quero dizer, o cretino do Fernando Henrique Cardoso é um cretino porque ele colocou o Brasil nessa merda que se encontra. Ele é um vitorioso porque ele é um vitorioso com a classe dominante. E o Teotônio é um vitorioso porque o futuro pertence ao Teotônio, porque o futuro pertence ao socialismo. Lá no IELA, nós vamos soltar em 15 dias, Caputo, Socialismo ou Fascismo. Uma obra do Teotônio
que a juventude não lê porque não tem em português. Porque a censura funciona nesse país aqui, a despeito de ter liberdade de imprensa, tribunais funcionando em eleições. Porque algumas coisas não são dadas à leitura de vocês, e que a juventude ignora olimpicamente, porque o professor doutorzinho, que veio do programa de pós-graduação, e são os cretinos que não sabem nada, eles nem sabem que são vítimas do sistema. O Teotônio veio para o Brasil em 85, se vinculou a uma coisa que eu não queria. Quando ele publicou O Caminho Brasileiro para o Socialismo, quero dizer aqui 2 ou 3 coisas das internas, porque cabe, porque fala da virtude do Teotônio. Ele publicou O Caminho Brasileiro para o Socialismo. Eu era devoto do imperialismo, independência, ou socialismo ou fascismo, o dilema latino-americano, 2 textos publicados, aliás, no Chile, de Orlando Caputo, que ele funde num outro livro depois. Muito bem. Eu converso com o Rui Mauro, Mônica, e digo, o Rui, li o livro, peguei o livro assim, numa sexta-feira, publicado pela Vozes, que já é uma coisa de padre. Eu não gosto nada que tem a ver com a igreja. Nada! Nem editor. Só vai. No socialismo nós vamos fechar as PUC. Mas tu vai ficar empregado. Fica tranquilo. Fechamos tudo que é escola católica. Isso não pode ter. Aí, chamo, leio aquilo. O Rui me pergunta numa segunda-feira. Falei, pô, Rui, li o livro. E o Rui diz, o Teotônio não devia ter escrito esse livro. Que era... E eu guardei isso. Estou dizendo aqui para vocês pela primeira vez. Mas é um dado de honestidade intelectual extraordinário. Um cara muda de partido, sai, assume o PDT, assume a social-democracia do Brizola e publica um livro dizendo por quê. Quando a conduta dos acadêmicos é precisamente ocultar suas posições políticas. E naquilo que tinha certeza que a revolução ia acontecer em 15 dias, e que o Teotônio estava costeando o alambrado, para usar uma expressão do Brizola, o Teotônio botava ali no Caminho Brasileiro para o Socialismo, por que ele adotava o Brisa. E aquilo me serviu como algo que eu recordo aqui para vocês, para dizer o seguinte: um intelectual, um militante, quando muda de posição, precisa explicar. E explicou para mim, para minha geração, Caputo, por que muda de posição. Por que ao abandonar a POP assumo o PDT do Brizola. Da mesma forma que eu dizia, pô, Rui, esse negócio do PDT aqui, e o Marina dizia, Nildo, o Brizola tem uma coisa boa, olha que metáfora do mineiro, outro mineiro, hein? O Brizola coloca uma pimenta na política. Está faltando ou não algo nesse tempero de merda que nós estamos comendo? Está faltando ou não está? Está faltando. Está faltando essa pimenta. Porque está faltando marxismo, porque está faltando luta de classe. Isso está faltando a palavra maldita, o socialismo. Qual era? Aquilo que eu pensava. O Teotônio está regando. Sabe qual era? O livro era O Caminho Brasileiro para o Socialismo. Quando ele abandonava a POLOP, que é o meu programa eterno, ele estava dizendo o caminho brasileiro para o socialismo. Não está falando em política pública, em cidadania, em igualdade, em nhenhenhen, bebê, toda essa porcaria que está aí. Ele está falando em socialismo. Essa é a questão. Tem um compromisso ético profundo ali, que eu, no meu doutrinarismo juvenil, que vocês têm que cultivar. Cultivem o doutrinarismo juvenil. Não abandonem jamais. É um bom companheiro. O Teotônio está falando em socialismo. Saindo da PO e falando do socialismo. Depois o Teotônio entrou num outro debate, que era o debate que o Teotônio é um negócio da economia mundial, o capitalismo contemporâneo, é sempre isso. E aí ele introduziu aqui no Brasil a derivação do Radovan Rista, da tematização da Revolução Científico-Técnica. E publicou 2 livros.
Capitalismo contemporâneo e revolução científica e técnica, acumulação do capital e revolução científica e técnica. Muito bons para pensar a questão da tecnologia, para além dessa bobajada de inovação. Percebe? Para além de Schumpeter, tudo essa do business cycle, de quinta categoria, que não serve para nada, a não ser para justificar os acordos dos professores com a Federação das Indústrias e assessorar projetos de inovação, que nunca vai ter também, porque a dependência científica e tecnológica é total. O Teotônio derivava da Revolução Científica e Técnica da Radovan Richta, a temática da dependência científica e tecnológica. Extraordinário. Eu ainda era discípulo de Teotônio. O Caputo segue discípulo de Teotônio até hoje. Eu não. Mas o Teotônio estava lá, vigoroso. O último capítulo do Teotônio é esse debate sobre o sistema mundo. Immanuel Wallerstein, isso para mim não serve para nada. Wallerstein, tudo isso aí, para nada. Mas o que é genial no Teotônio? O que eu fico buscando ali, o enigma do Teotônio, a lição oculta do Teotônio, é que o Teotônio continua sendo um revolucionário e um político. O Teotônio é um acadêmicozinho do departamento. Todos esses títulos aqui que a Carla, está tudo bem, está tudo muito bom, só que o Teotônio não era isso aí. Todas as honras ao Teotônio. Mas o Teotônio era um político, ele queria uma sociedade anticapitalista. Uma sociedade anticapitalista, Caputo. Marcelo, Teotônio nunca se... Que nem teu pai. Reinaldo, a mesma coisa. Essa sociedade é intolerável. E o Teotônio, a maneira dele, na crítica ao neoliberalismo, a reconquista de um certo humanismo, né? Uma busca, o capitalismo não dá. Essa parte, é por isso que nós estamos publicando lá Socialismo ou Fascismo, o novo dilema da América Latina, lá no IEL. Que eu me penitencio aqui, que eu não consegui, não tive forças materiais para publicar em vida do Teotônio. E no último encontro, ele, com aquela paciência infinita, chegava a me irritar aquela paciência do Teotônio. Era uma paciência infinita. Eu digo, esse desgraçado não se irrita nunca. E o Teotônio dizendo, vai sair. Eu falei, pô, Teotônio, está traduzido agora, está na parte industrial, etc. E agora vai, em 15 dias, a juventude vai conhecer socialismo, fascismo, livro público. Para acabar com essa bobagem que tem um socialismo ali na esquina, sacou? Para ter uma discussão sobre o bonapartismo, para ter uma discussão sobre as raízes da América Latina, sobre economia, sobre Estado, sobre classes sociais, que é para dar vitalidade à economia, Marcelo, para voltar a economia ter algum sentido para a juventude, para não ficar na ISLM, percebe? Para o manualzinho de micro e macro, medíocre, que ocupa pós-graduação, doutorado, mestrado e a cabeça da graduação. Isso tem que acabar. Nós precisamos encontrar com o povo, com a vida, com a nação, com o socialismo. É isso. Daí que a obra do Teotônio é fundamental. Eu fico muito grato de estar aqui. Queria finalmente dizer duas coisas aqui de caráter estritamente pessoal. O encontro do Teotônio com a Mônica, eu presenciei. E vou confessar aqui. Não vi o primeiro beijo, mas o encontro foi lá em Havana, e eu sento no ônibus, indo do encontro final de economia política, e vamos para o hotel, e eis que sento o Teotônio, com aquele cabelo encaracolado dele, que eu já tinha ciúme daquele cabelo encaracolado, por razões óbvias, e senta do lado com uma morena, e eu digo, olha só, que é essa mulher aqui, maravilhosa, que deu 2 filhos ao Teotônio, que acompanhou ele, que discutiu, que cresceu, que é uma intelectual latino-americana, peruana, nossa. E o outro é meu entranhável amigo Caputo, que me fez ir para o México, que o Teotônio me encontrou com ele, lá na Fiesp, lá na FESP. Eu encontrei o Caputo, e o Caputo falando da economia clássica. Eu sou professor de economia clássica, Caputo. Tu me condenou nessa porra da economia clássica.
E era porque o Caputo ficava discutindo a taxa de lucro e o salário em Smith, e a contradição da perequação no Ricardo, e todo esse negócio que eu fui lá, e aí eu fui para lá estudar, e me fiz economista lá nessa trajetória. Sou grato a Teotônio, sou grato à sua memória, sou grato à sua generosidade infinita, sou grato à sua paciência histórica inigualável, sou, à minha maneira, um pouco herege, um pouco condenando, um pouco discutindo, sou um dos discípulos de Teotônio, não tanto quanto Orlando, que é mais do que eu, e por razões mais sólidas que as minhas, viveram a tragédia chilena, viveram a derrota chilena, viveram o exílio chileno, e o Teotônio é brilhante. Por quê? Por uma razão só, porque o Teotônio é um de nosotros, é um de los nuestros, e por isso, vida eterna é Teotônio. Graças.